Agora, eu falei de expressão facial, expressão corporal. Uma coisa que é fundamental, claro, é o texto. É o timing do texto. Quando você elabora um discurso, elabora um script, eu vou vender um produto, por exemplo, eu tenho que ter um script lá, o que eu vou apresentar, eu vou fazer uma introdução, depois eu vou abordar tais aspectos, x, y, quais qualidades, o que eu vou oferecer. Se for, por exemplo, uma videoaula, qual vai ser a aula, qual vai ser o assunto daquela aula, então eu tenho que montar um roteiro. E esse roteiro eu vou seguir e depois eu vou falar esse roteiro de forma mais organizada possível e apresentar, então, aquele texto. E nessas horas, a gente tem que entender algumas coisas que o vídeo é diferente do ao vivo, ali na hora que você está conversando com uma pessoa. A primeira coisa é assim, quando eu estou conversando aqui com um amigo, eu estou ali, oi João, não sei o que e tal, estou conversando com um amigo. Normalmente, eu vou falar num ritmo diferente. Eu vou usar agora esse timing para você entender. Talvez agora você não perceba muito o que eu vou falar, vai ficar um pouco confuso, porque eu vou usar o timing de uma conversa, que é um timing diferente de um vídeo quando eu estou gravando. Então eu vou conversar aqui com o João. João, é o seguinte, sabe aquele trabalho que a gente fez aquele dia? A gente precisa ver porque, de repente, a edição dele não é muito boa, ou então a gente precisa melhorar a iluminação daquele... Aí, veja. Quando eu estou conversando com alguém, talvez agora você falou, nossa, enrolou um pouco a língua e tal. Porque quando eu estou conversando no dia a dia, ou quando você está conversando no dia a dia, há uma forte tendência de a gente falar muito rápido. E as pessoas entendem. Por quê? Porque a nossa linguagem é uma linguagem do dia a dia, ela é toda emendada, é como você está lá num chat, tá abreviando um monte de coisas. Imagina você na Espanha ou na Alemanha, ou mesmo nos Estados Unidos, num outro idioma, que você estudou o tempo inteiro. Eu, por exemplo, fiz vários anos de inglês, ou vários anos de espanhol, ou de alemão. Aí eu chego lá no meio de Stuttgart, aí o cara começa a falar. Aí você, hã? Ou então espanhol. Não, porque hablas espanhol. Aí quando o cara começa a falar, você, não entendi nada. E vou falar mais ainda, você vai para Portugal, para a Ilha da Madeira, você vê eles falando português, só que você tem dificuldade em entender. Por quê? Porque há uma forte tendência, quando você está estudando um idioma, de você usar um timing da aula. Eu, por exemplo, quando estou dando aula, ou quando estou gravando um vídeo, eu tenho que usar um timing diferente, e que esse timing, esse ritmo, tem que ser um pouquinho menos acelerado do que o timing que você usa no dia a dia quando você está conversando com um amigo. Então, eu quando estou conversando com um amigo, eu falo assim, olha, outro dia a gente pegou uma foto e estava lá digitalizando essa foto, de repente chegou um aluno, pegou essa foto, aí levou essa foto para não sei aonde, tal, aí a gente teve que passar no mercado, tal, para um ritmo que eu estou usando, falando para o vídeo. Então, uma referência boa, isso aí é o locutor. O locutor de futebol, tal, que está falando, ele normalmente de rádio, assim, vai pela direita, não sei o que, ele usa uma forma de se comunicar, porque ele tem que ficar o tempo inteiro ocupando os espaços. E lembra que eu falei um tempo atrás sobre o chip do visual e o chip, né, o memory card lá do visual ou do auditivo? Pois, por incrível que pareça, quando o cérebro está recebendo uma informação, é como uma câmera que está gravando, que de vez em quando ela grava 4 GB, aí ela tem que parar um pouquinho, dar pausa para gravar de novo, porque ela precisa processar aquelas informações. Porque o processador da câmera, ele navega numa determinada velocidade, num determinado ritmo. A mesma coisa a percepção do cérebro. Quando você está conversando pessoalmente, o teu cérebro está recebendo aquelas informações que você está falando muito rapidamente, de todas as formas, não só auditivamente, porque você está ali do lado. Então, você está prestando atenção nas expressões corporais, no tom de voz, tal, e aí o ritmo é muito mais acelerado. Principalmente os adolescentes, as crianças. Uma criança chega para você e... Blá, 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 blá. Aí, calma, filho, respira. Por quê? Porque ela está num outro ritmo. Ela quer colocar tudo para fora, só que o motor ainda não acompanha. Quando você for fazer o seu vídeo, fale num ritmo que dê pausas. Por quê? Porque, por incrível que pareça, o cérebro também tem o seu processador.
A gente costuma dizer que o lado direito ele é muito mais acelerado do que o esquerdo, ele processa muito mais rapidamente, que é o ligado à criatividade, a um monte de relações, principalmente visual, e o auditivo, que é um pouquinho mais, digamos, quadradinho, mais metódico tal, e, portanto, um pouquinho mais lento. Veja, quando você for falar para vídeo e você começar a falar muito rapidamente, as pessoas não vão entender nada. Elas vão até te ouvir, mas vão acabar não prestando atenção, não entendendo o que você está falando. É diferente, portanto, o timing do ao vivo, quando você está falando com pessoas numa plateia, e o timing do vídeo. Às vezes, quem faz vídeo, que está gravando, fica assim, parece que eu estou drogado, tomei um draminha, assim, estou meio relaxado. Para quem bebe, né, tomei um uísque, eu já tomei alguns uísques, já está meio relaxado. Mas é assim mesmo, é essa sensação que tem que dar. Por quê? Porque quando você estiver falando dessa forma, quem está assistindo o teu vídeo está prestando mais atenção. Por quê? Porque o processamento de quem está recebendo também está naquele ritmo. E aí todo mundo entende de uma forma natural. Claro que aquela pessoa hiperativa, aquela pessoa super rápida, talvez esteja assistindo aquele programa, né, o seu vídeo, e falando assim, poxa, mas esse cara está falando muito devagar. Então, você tem que ter um pouquinho também de intuição nessa hora, de ter um timing que também não fique muito lento. Eu brinco que conheço amigos que têm estúdios de dublagem, que fazem dublagem para Discovery, para esses canais que são canais com timing mais lento. Eu costumo dizer que você tem que, quando for apresentar um vídeo, não pode ser no estilo Discovery. Porque o estilo Discovery, como é um documentário, ele tem um ritmo um pouco mais lento, porque ele tem foto, a pessoa vai observar muito mais, então um ritmo muito mais lento. Então se eu fosse aqui falar num ritmo, brincando aqui entre nós, se eu estivesse falando num ritmo Discovery, provavelmente eu falaria mais devagar ainda, talvez num outro tom de voz até. Então o timing ideal é um bate-papo com as pessoas, mas de forma que ela entenda. Não é para falar como uma criança que fala muito rápido, engolindo as palavras. Portanto, o timing ideal para você fazer a sua apresentação é um timing que você consiga pronunciar melhor cada palavra no seu momento. E aí, agora vem então o que é mais importante disso tudo, é que toda vez que você falar sobre qualquer assunto, quando esse assunto chegar ao fim, que for um ponto, que você for trazer outro assunto, você respira, você para. Não sei se vocês já perceberam, às vezes, na aula, quem estuda ou já estudou, às vezes o professor está dando aula, falando um monte de coisa. E aí tem aquelas conversas paralelas, está todo mundo conversando, todo mundo disperso. Hoje em dia as pessoas com smartphone no meio da aula. Aí de repente o professor vai falando cada vez mais rápido, mais alto para tentar chamar atenção. Chega uma hora que está insuportável, todo mundo está conversando. Por quê? Porque, por incrível que pareça, isso é contagiante. O cérebro começa a registrar esse ruído e aí começa cada vez mais ruído, vai contagiando. É como risada. Se você agora der uma risada ou bocejar, provavelmente as outras pessoas também vão rir e vão bocejar. Por isso que nos programas de auditório, né, programas de humor, normalmente tem aquela risada complementar. Isso é comprovado. Se no mesmo programa não tiver aquela risada, as pessoas não riem muitas vezes no final da piada porque entenderam a piada, mas não foram contagiadas por essa piada. Agora, às vezes piadas muito sem graça. Aí quando tem risada, aí você ri porque a risada é contagiante. O cérebro registra aquilo e é contagiante. Da mesma forma bocejar. Se por acaso eu não vou fazer isso contigo porque não é legal, mas se eu agora bocejar aqui no vídeo, muito provavelmente um monte de pessoas que estão assistindo esse vídeo vão bocejar, porque também é contagiante. Porque a gente fala de sinapses, né? A gente está falando de ondas, e essas ondas vão sendo transmitidas e vão contagiando as outras pessoas. Portanto, quando você for falar para vídeo, é importante que fale com determinadas pausas. Pausa mesmo, ó, pausei. Porque, por incrível que pareça, e quem for professor e estiver assistindo esse vídeo, ou quem estiver dando palestras por aí, e usar essa técnica, vai perceber como funciona. Você está lá, então, naquela sala de aula, uma bagunça, e aí você para de falar. Para. Por incrível que pareça,
dali 12 segundos, todo mundo parou de falar. Ou seja, a melhor dica que eu dou para uma pessoa que está, no caso, em público, falando e que está todo mundo conversando, é dar pausa. Em reunião, às vezes você está falando alguma coisa, aí tem conversas paralelas, você para de falar, aquelas pessoas param de falar. Por que isso? Porque o cérebro registra o silêncio. O silêncio chama a atenção, porque mudou o padrão. O cérebro ele vai registrando um padrão sonoro, seja de silêncio ou seja de ruído. Se tiver tudo em silêncio, toca uma campainha, você vai lá atender a campainha. Se tiver uma campainha o tempo inteiro disparada, para a campainha, te chama a atenção. Portanto, o que foge do padrão, daquele ritmo, daquele timing, as pessoas param para te assistir, param para prestar atenção em você. Se eu ficar aqui falando super rápido e falando o tempo inteiro, sem dar pausas, provavelmente você não vai aguentar esse vídeo, não aguentaria me assistir 2 minutos ou qualquer outro facilitador ou palestrantes. O ideal é, portanto, falar e dar pausa. Falar e dar pausa. Se agora tivesse aí numa sala, um monte de gente conversando e tivesse me ouvindo, mas ninguém mais prestando atenção, porque cada um está no seu smartphone, provavelmente, nessa pausa, todo mundo estaria olhando para a TV e falando: o que esse maluco está fazendo?